Sejam bem-vindos ao canal Matemática Elementar. Hoje vamos fazer 4 questões da prova da EPK do ano de 2021. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos começar. Para participar de um concurso no qual serão escolhidos mosaicos para a calçada de uma igreja, um artista construiu seu mosaico usando pentágonos regulares e losangos dispostos conforme a figura a seguir. Sabe-se que A e B são ângulos do pentágono regular e do losango, respectivamente. Se a soma A mais B equivalente a x graus, então, quanto ao valor de x, pode-se afirmar que é um número primo, quadrado perfeito, divisível por 7 ou múltiplo de 10. Então, está aqui a nossa figura. O ângulo A gente vê que é um ângulo interno ao pentágono e o ângulo B é um ângulo interno ao losango. Nós sabemos que o ângulo externo ele é dado por 360 graus dividido por n, onde n é o número de lados do polígono regular. Então, para o pentágono, por exemplo, a gente vai verificar o quê? Que o ângulo externo é igual a 360 dividido por 5. Isso aí vai dar 72 graus. O ângulo externo do pentágono é igual a 72 graus. O ângulo interno é igual a 180 menos 72, que vai dar 108 graus. E esse aí é justamente o A, né? O A é igual a 108 graus. Agora vamos calcular o B. A gente verifica aqui que o B ele é rodeado por 3 ângulos internos do pentágono. Então, 3A mais B é igual a 360. É o que nós temos aqui. 3 ângulos de 108 graus mais B vai dar 360, que é uma circunferência completa. Então, B vai ser igual a 360 menos 3A. B vai ser igual a 360 menos 3 vezes o ângulo interno do pentágono, que é 108 graus. Isso aqui vai dar 36 graus para o ângulo B. Portanto, A mais B vai ser igual a 108 mais 36 graus. Isso aí vai dar 144 graus. Essa é a resposta do nosso problema. 144 é um quadrado perfeito e a raiz de 144 é igual a 12. Então, a resposta correta, letra B. Verificamos que não se trata de um número primo, que não é divisível por 7 e também não é múltiplo de 10. Então, só pode ser a letra B, quadrado perfeito. Perfeito? Vamos para o nosso próximo problema. A tabela de preço para refeições em um restaurante indica 4 opções como descritas a seguir. A primeira opção é um self-service livre por pessoa, então paga um valor fixo de R$ 35. A segunda opção é um self-service com balança e se paga por quilo, e cada quilo paga R$ 50. A terceira opção é um prato feito pequeno, de no máximo até 350 gramas, paga R$ 15, preço fixo. E a quarta opção é um prato feito grande, máximo até 700 gramas, e paga o preço fixo de R$ 30. O cliente faz a escolha ao entrar no estabelecimento sem que possa alterá-la posteriormente e servindo-se uma única vez. Naturalmente, os clientes desejam escolher a opção que lhes faça pagar um menor valor para uma refeição com quantidade de X em quilograma. Assim, é correto afirmar que, se X igual a 0,29, então a melhor escolha é a terceira opção. A segunda opção é a melhor escolha para todo X menor do que 0,35. Se X é maior do que 0,7, então a primeira opção é a melhor escolha.
Qualquer que seja x, tal que 0,35 menor do que x menor do que 0,77, a quarta opção é a melhor escolha. Então, vamos analisar cada uma dessas opções. Vamos deixar aqui a nossa tabela no canto superior direito, bem pequenininha, aproveitando o máximo de espaço. E vamos verificar a alternativa A. Se x igual a 0,29, então a melhor opção é a melhor escolha é a terceira opção. A terceira opção paga fixo R$15. Então vamos verificar com a segunda opção se 0,29 quilos vai pagar menos. Então a segunda opção é R$50 vezes o peso, 0,29. Isso aí dá 14,50. Nesse caso, então, verificamos que essa alternativa é falsa, porque a terceira opção para essa pesagem vale mais apenas a segunda opção, né? Então, portanto, a terceira opção não é a melhor opção. Agora, a letra B. A segunda opção é a melhor escolha para todo x menor do que 0,35. Vamos verificar. A segunda opção, se x é menor do que 0,35, então o preço vai ficar menor do que 50 vezes 0,35. Então, o preço é menor do que 17,50. Então, a gente verifica o quê? Se o preço é menor do que 17,50, então não é a melhor opção, porque a terceira opção você paga 15. Portanto, nem sempre a segunda opção é a melhor, né? Por exemplo, para determinados pesos ali que ultrapassem R$15 já não vale mais a pena. A melhor opção é a terceira opção. Agora, letra C. Se x maior do que 0,7, então a primeira opção é a melhor escolha. A primeira opção paga 35. Se for maior que 0,7, está descartada a terceira e a quarta opção, né? Porque tem o peso máximo ali, a terceira opção, o peso máximo é 350 gramas, ou 0,35 quilos, e a quarta opção é 0,7 quilos. Então, vamos verificar a segunda opção. Letra C, vamos verificar a segunda opção. Segunda opção, se x maior do que 0,7, então o preço vai ficar maior que 50 vezes 0,7. Então, o preço maior do que R$35. Então, se x for maior do que 0,7, então o preço na segunda opção vai ser maior que 35. Então, a gente conclui o quê? Que a primeira opção vai ser a melhor. Porque na primeira opção você paga 35, né? E na segunda opção você vai pagar a partir de 35, né? Vai ficar mais caro à medida que for mais pesado. Então, a primeira opção é a melhor opção para x maior do que 0,7. Essa aqui é verdadeira. Vamos analisar agora a letra D. Qualquer que seja x, tal que 0,35 menor do que x menor do que 0,7, a quarta opção é a melhor escolha. Vamos analisar. Então, aqui, a segunda opção. Se o peso estiver entre 0,35 e 0,7, então o preço vai variar em 50 vezes 0,35 e 50 vezes 0,7. Isso aí vai dar o quê? Vai ficar entre 17,50 e 35. Então, não necessariamente a quarta opção é melhor. Por quê? Porque à medida que a gente vai se aproximando de valores menores, você pode ter um preço ali de R$17,50, por exemplo, né? E o prato feito na quarta opção, você paga 30 fixo,
né? Então, nem sempre a quarta opção é a melhor, só para pesos chegando próximos a 0,7 quilos. Para pesos chegando para 0,35 quilos, já não vale tanto a pena. É melhor a segunda opção. Então, essa aqui também é falsa. Então, resposta da questão, letra C. Perfeito? Vamos para o próximo problema. Considere todos os trapézios que podem ser formados com as medidas de base maior, base menor e altura iguais a 4C, 4 e menos 2C mais 40, respectivamente, em uma mesma unidade de medida, sendo C um número real, de modo que o trapézio exista. As áreas dos trapézios estão em função de C. De todos os trapézios que podem ser formados, apenas um tem a maior área A. O valor de A em unidade de área é igual a... Então, vamos verificar. Nós temos aqui a base maior é igual a 4C, a base menor é igual a 4, a altura é igual a menos 2C mais 40. Então, a área do trapézio nada mais é do que a base maior mais a base menor, dividido por 2, que é chamada base média, multiplicado pela altura, H. Então, é isso aqui. A área igual a f de C, ou seja, uma função cujo argumento é C. Isso aí é igual a base maior mais a base menor, dividido por 2 vezes a altura. Então, substituindo os valores, vamos obter o seguinte. 4C mais 4 dividido por 2, que multiplica menos 2C mais 40. Efetuando os cálculos, vamos ter 2C mais 2, que multiplica menos 2C mais 40. Isso aqui vai dar menos 4C ao quadrado, mais 80C, menos 4C, mais 80. E, finalmente, a gente obtém que f de C é igual a menos 4C ao quadrado, mais 76C, mais 80. Isso aqui é uma equação do segundo grau, não é uma função quadrática, uma função do segundo grau, e precisamos descobrir qual é a área máxima. Essa função, a gente vê aqui que o A é igual a menos 4, então o A é menor do que zero. Se o A é menor que zero, então a concavidade da parábola ela está para baixo. Isso significa que a função ela admite um máximo. Então, a gente vai calcular esse máximo, e esse máximo ele é dado por menos delta sobre 4A. Então, o vértice da parábola ela é dada por menos delta sobre 4A, que é o valor de y para o valor máximo. Então, efetuando os cálculos, vai dar menos o delta, é b ao quadrado, que é 76 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, vai dar menos 4, que multiplica menos 4, que multiplica 80. Divididos por 4A, que é 4 que multiplica menos 4. Isso aqui vai dar 5.776 mais 1.280. Tudo isso dividido por 16. Efetuando os cálculos, vamos achar que essa expressão aqui é igual a 441, que é o resultado do nosso problema. Então, a área máxima dos trapézios, que o trapézio pode atingir, né, nessas condições, é 441 unidades de área. Letra A. Perfeito? Maravilha. Vamos para o nosso próximo problema. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, as notícias foram alarmantes, especialmente na China, em virtude do surto do novo coronavírus. Em 2002 e 2003, esse mesmo país sofreu com outro surto,
Àquela época, o vírus foi chamado de SARS. A cobertura feita pelas diversas formas de mídia, televisiva, escrita e internet, dentre tantas, deu informações acerca de evolução de cada um desses vírus à sua época. Em 28 de janeiro de 2020, o portal de notícias G1 na internet publicou a matéria sob o título: Nas primeiras semanas do surto, casos do novo coronavírus superam os da epidemia SARS de 2003. Junto aos dados apresentados naquele portal, apareceu a reprodução de 2 infográficos, cuja fonte era a Organização Mundial da Saúde. Nesses estão comparações do surgimento de casos de ambos os vírus e também do número de mortes causadas por eles. As figuras a seguir reproduzem esses 2 infográficos, com alterações no intuito de facilitar possíveis cálculos, nos quais as quantidades numéricas, tanto de casos quanto de mortes, correspondem ao acumulado no período. A partir da análise desses 2 gráficos, é correto afirmar que, até o 18º dia, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos da SARS no mesmo período. B. Levando-se em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia, o novo coronavírus foi 50% mais letal que a SARS. C. O número de mortes pelo novo coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de mortes pela SARS em menos de 50% no mesmo período. D. Entre o 16º e o 17º dia, o número de casos do novo coronavírus diminuiu. Então, vamos analisar cada uma das opções de acordo com o gráfico. Então, a letra A diz o seguinte: até o 18º dia, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos da SARS no mesmo período. Então, vamos verificar aqui. Temos aqui uma tabela. No primeiro dia, nós tivemos aqui a SARS, 150 casos, e a Covid-19, nós tivemos 41 casos. No 18º dia, nós tivemos aqui na SARS 2.000 casos e para a Covid nós tivemos aqui 4.535 casos. Então verificamos aqui um crescimento na SARS de 1.850 casos e na Covid nós tivemos aqui um crescimento de 4.494 casos. Ou seja, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos da SARS no mesmo período. Então isso aqui está correto, verdadeiro. Agora vamos analisar as outras opções. Levando-se em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia, o novo coronavírus foi 50% mais letal que a SARS. Aqui nós vamos considerar somente o número de mortes. A gente não tem aqui o conceito de letalidade, então vamos trabalhar só com o número de mortes como está no enunciado. Então, esse aqui é o gráfico do número de mortes. Verificamos aqui, no primeiro dia, o número de mortes da SARS, 4, da Covid, 1. E no 17º dia, o número de mortes na SARS, 60. E da Covid, 80. Então, temos aqui a SARS, um crescimento de 56 e na Covid, um crescimento de 79. Ele pede a porcentagem do crescimento do número de mortes do novo coronavírus em relação à SARS. Então, vamos fazer o cálculo.
Então, é 79 menos 56, que vai dar essa diferença, divididos por 56, porque nós estamos fazendo com relação à SARS. Então, o número da SARS é 56, multiplicado por 100. Isso aqui vai dar 41%. Portanto, não foi 50% mais letal, foi menos, foi 41% mais letal. Então, isso aqui também é falso. Alternativa C. O número de mortes pelo novo coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de mortes pela SARS em menos de 50% no mesmo período. Novamente, a comparação em termos de número de mortes. Então, temos aqui o gráfico de novo e temos aqui o número de mortes até o 18º dia. Então, o número de mortes no 18º dia para a SARS é de 70 e para a COVID de 106. Então, vamos verificar a porcentagem em relação à SARS. Então, é 106 menos 70 dividido por 70. Isso aqui vai dar 51,4%. Então, é superior a 50%. Perfeito? Então, isso aqui também é falso. Vamos para a última opção. Entre 16º e 17º dia, o número de casos do novo coronavírus diminuiu. Então, está aqui o gráfico de casos e a curva em cinza claro é a curva do novo coronavírus, que é a COVID. Então, observamos aqui que entre o 16º dia e o 17º dia, os casos ficaram estacionados em 2.800. Ou seja, não houve aumento nem redução do número de casos, né? Então, houve uma estabilização do número de casos. Então, isso aqui também é falso. Portanto, resposta correta, letra A. Até o 18º dia, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos da SARS no mesmo período. Perfeito? Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!